Desculpa atrapalhar a viagem, mas vamos falar sobre masculinidade? Porque ela faz o homem se tornar um promíscuo de primeira linha. Gustavo Frutuoso, esse é o Desculpa Atrapalhar a Viagem, um quadro aqui no meu perfil que pretende falar sobre masculinidade a partir de consumos, hábitos, dados, narrativas, de uma maneira mais profunda e que rechaça discursos de ódio. O tema desse vídeo vem muito por conta que eu enxergo que a construção da masculinidade durante a vida do homem é muito baseada no sexo, de uma maneira tão obsessiva que isso acaba virando até a promiscuidade. Quando a gente para analisar isso, a gente consegue dividir em três pontos, que é a infância, a adolescência e a fase adulta já. A infância ela é muito mais voltada num tom de brincadeira que os pais fazem com outros pais. No caso de, com certeza, se você está vendo esse vídeo, você já deve ter visto de brincadeiras de um pai falando, cuidado que meu filho vai namorar sua filha e coisas do tipo. E é importante ressaltar que hoje em dia já tem tido uma vasta gama de pais que querem rechaçar qualquer tipo de brincadeira, obviamente pontuando que criança não namora. E aí, posteriormente, a gente chega na fase mais importante dessa construção de masculinidade, que é a adolescência, onde ela começa com a curiosidade, os hormônios da flor da pele, mas ao mesmo tempo ela começa a implementar toda a competitividade que meninos têm entre si. E até uma certa exclusão totalmente velada, porque acaba ocorrendo uma divisão entre as pessoas que estão, por exemplo, conseguindo beijar, conseguindo ter a primeira namorada, com as pessoas que não estão conseguindo. E aí, quando a gente para aprofundar ainda mais essa relação de competitividade, a gente acaba entrando nesse meio muito mais profundo e totalmente bizarro quando a gente para analisar de maneira fria, que é especialmente quando você é adolescente, você é um homem adolescente, você acaba provando sua virilidade, o quanto você é homem a partir do tamanho do seu pênis. E aí isso ocorre de diversas formas, que os meninos estão lá conhecendo o seu corpo, te tocando e cada vez mais tendo curiosidade a partir disso, e acaba ocorrendo uma medição do seu próprio pênis, e isso acaba virando pauta dentro do grupo dos seus amigos. Mas isso acaba sendo um resultado de toda a implementação da pornografia tem na vida desse menino. Mas para criar esse vídeo, eu acabei encontrando uma entrevista do Chay Suede com a Marina Fortuna, uma jornalista que tem um conversa vai e conversa vem. O Chay acabou criticando a pornografia por destruir a sexualidade dos homens. A pornografia destruiu a sexualidade dos homens, de uma geração inteira. Sou de 1992, internet discada. A banda larga veio para mim em 2003. Minha geração, talvez, foi a primeira que teve contato brutal com a pornografia. Estava ali o tempo todo. Muitas vezes, a gente baixava uma música e vinha um vídeo pornô junto. Pornografia é uma das piores coisas que se pode fazer com a vida sexual de alguém. E corroborando com o que o Chay falou sobre pornografia e o acesso a ela, é importante frisar que a pornografia não acaba sendo uma construção do indivíduo, e sim ela só existe. Você está lá curioso e você acaba pesquisando. Aqui nos anos 90, 80, era muito mais voltado à revista, com o avanço da internet, isso está a um palmo de distância. Essa pornografia acessível de hoje no celular para alguém que ainda tem a vida sexual pela frente é brutal. Baliza e destrói o desejo sexual e fantasias que poderiam ser ricas e acabam se tornando tristes e deprimentes. E outro ponto que vale destacar a partir desse acesso à pornografia é que muitas vezes você pode imaginar que esse acesso é só em sites pornográficos, mas na realidade ele está muito mais próximo do que você imagina. Por exemplo, o Twitter, que tem garotas de programa e próprias garotas, criadores de conteúdo adulto, divulgando seus trabalhos de maneira muito explícita e sem a plataforma regular nada. Além disso, você acaba encontrando muito soft porn dentro do Instagram. Isso aqui, dentro de uma construção de masculinidade do homem, o acesso à pornografia é totalmente vista como algo natural. Só que quando a gente para pesquisar e analisar todos os malefícios que ela tem, não parece ser uma simples punheta, convenhamos. Porque o excesso de pornografia e o vício nela pode acarretar em problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce e também a depressão, além de impactar de maneira negativa seus relacionamentos sociais e amorosos, através do próprio contato social, onde você acaba ficando mais recluso e não desenvolvendo esse tato de conversar, a hipersexualização e a falta de desejo sexual. E aí, obviamente, a gente também tem que destacar que esse consumo excessivo de pornografia acaba também tendo uma responsabilidade caindo sobre os pais ou responsáveis do adolescente em questão, visto que, obviamente, o sexo ainda é visto como um tabu, e ainda mais quando a gente fala sobre pornografia, ele acaba sendo visto como um rito de passagem do homem, algo super natural dentro da puberdade. E é importante frisar que é super importante você conseguir ter um espaço onde você consegue se comunicar, consegue conversar abertamente sobre a sua vida sexual e sobre a sua sexualidade. E já partindo um pouco para a fase adulta, a gente tem que também destacar toda um outro rito de passagem que existe dentro da masculinidade, que é justamente você ir num puteiro pela primeira vez. O que acaba acontecendo
junto com o próprio pai, quando o filho acaba completando a sua maioridade, ou até mesmo com os amigos. O que acaba consolidando esse jovem adulto como um homem de verdade, pronto para viver a vida normalmente, visto que ele teve o primeiro contato com o sexo pago e isso validou a masculinidade dele, se tornando um cara viril e potente. Sendo que, obviamente, a gente precisa destacar que esses serviços acabam corroborando com uma ideia muito de falta de contato amoroso entre homem e mulher. Além disso, uma falta de interação entre os dois, visto que o homem não precisa fazer nada além de pagar para conseguir ter sexo. E quando a gente para analisar a visão desse cara a partir de uma relação a dois com outra mulher, por exemplo, ele vai acabar não conseguindo entender porque ele não consegue transar de maneira fácil, justamente porque ele está inserido dentro desse contexto de ir lá num puteiro e simplesmente escolher a pessoa que ele quiser e pagar. E quando a gente para analisar toda a questão de uma construção de um relacionamento com outra mulher, existe todo o desejo da outra mulher, a maneira que a pessoa está no dia, porque ela pode querer, ela pode não querer, e também toda uma construção de um relacionamento a dois. E tudo isso que eu falei acaba corroborando nessa construção do homem de hoje em dia. Mas aí você me pergunta, tá, Gustavo, mas como a gente vai mudar toda essa situação dentro da nossa masculinidade atualmente? Obviamente é muito difícil a gente parar e falar simplesmente, tipo, ah, segue esse caminho, segue aquele caminho, porque obviamente existem vários cenários que a pessoa está incluída. Mas eu acredito que a principal medida para mudar essa situação atual é principalmente conseguir criar uma rede de apoio, que isso pode vir com a sua família, os seus amigos ou até mesmo profissionais como uma terapeuta, por exemplo. Além disso, o próprio questionamento sobre si mesmo, suas relações, seu acesso e consumo à pornografia e como você lida com a sua sexualidade e principalmente, será que você precisa realmente ser o pegador, conseguir se relacionar e transar o máximo de vezes possíveis só para se provar homem ou por realmente você teve desejo e vontade? A gente para analisar sexo e sexualidade, a gente fala sobre si mesmo, mas também fala muito sobre o outro, entendeu? Os limites do outro, o que a pessoa gosta e principalmente o que você gosta. E aí, obviamente, se questionar, será que realmente a única forma de eu ter validação, de eu me sentir mais homem, é se relacionando, é contando o número de pessoas que eu transo? Você pode se validar enquanto homem pela pessoa que você é, pelas boas ações que você faz, seu relacionamento com sua família, com seus amigos e também com o seu emprego. Dentro disso tudo, obviamente, o sexo pode estar incluído porque é uma parte importante, você conseguir se relacionar e, quem sabe, no futuro conseguir ter uma relação muito mais harmônica e amorosa com o seu parceiro. E se você chegou até aqui, eu acredito que você tem uma opinião sobre esse vídeo, então deixa o like, o comentário e se inscreva, porque toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. Valeu!